Aqui é um espaço de verdade, profundidade e liberdade. Eu sou a Prica Lima e aqui eu compartilho aquilo que pulsa em mim. Reflexões, experiências, dores e curas. Seja muito bem-vinda a esse espaço sagrado. Hoje eu vou começar com uma história de uma mulher que vivia cercada de tarefas. Acordava antes do sol, cuidava de tudo e de todos. Ela era a primeira a se levantar e a última a dormir. Mas, apesar de tanto movimento, ela não se sentia viva. Um dia, enquanto ela dobrava uma pilha de roupas, ouviu uma pergunta silenciosa dentro de si. E eu? Por acaso você se identifica com isso em algum ponto? Essa pergunta nessa mulher ecoou como um sussurro, mas ali nasceu o início de uma nova jornada, de uma ruptura de padrões. Porque quando essa mulher ouviu o chamado da alma, mesmo que fosse abafado pelos boletos, pelas crianças chamando, pela rotina que nunca termina, ela já não consegue mais fingir que não ouviu. Quantas de nós passamos anos e anos desconectadas com nós mesmas, vivendo na urgência que não é só nossa, na lista dos afazeres que nunca acaba, no piloto automático adiando a própria vida para um depois que nunca chega, não é mesmo? A mulher dessa história, ela pode ser você, ela pode ser eu, ela pode ser todas nós, que percebeu um vazio que nenhuma agenda consegue preencher. Só que a nossa personagem da história, ela tentou ignorar. E ela disse a si mesma: quando eu tiver mais tempo, quando a vida acalmar, quando eu me organizar. O fato é que o mundo não vai parar para ela se encontrar. A vida continua, o tempo está passando, é hora do mercado, é hora de resolver uma outra questão na rua, é hora de cuidar de casa, é hora de se organizar, é o trabalho que demanda. E o chamado da mulher selvagem, que é o arquétipo da mulher instintiva, daquela mulher que ouve, está conectada consigo mesma, que se entregou com coragem para mudar, esse chamado, ele não é calmo e muito menos confortável. Ele é urgente como o coração pulsando no escuro. Eu não sei se você já percebeu quando você está com a cabeça muito atordoada, às vezes cheia de problema. Isso é uma desconexão. E quando a gente vive desconectada de si mesma, é como a gente tentar respirar por outra pessoa. Chega uma hora que o nosso corpo começa a gritar, a alma começa a adoecer, a gente fica enfraquecida, as emoções transbordam em forma de ansiedade, tristeza que a gente não consegue nomear, uma raiva, muitas vezes pode ser até contida, e um cansaço existencial. A mulher da história sentiu tudo isso, mas um dia, exausta, ela parou. Respirou fundo, fechou os olhos e num instante de silêncio só dela, entre o barulho da casa e o silêncio da sua alma, ela decidiu ouvir o que estava tentando ser ouvido há anos. E foi ali que começou o despertar. E não foi mágico, não foi rápido, mas foi real. E aí é onde começa toda uma transformação maravilhosa, porque ela começou a se organizar não para dar conta de tudo, mas para criar espaço para si mesma. Começou a dizer não para aquilo que não faz sentido, a priorizar o que a nutre, a dizer sim para aquilo que antes parecia egoísmo, mas no fundo era autocuidado. E as desculpas foram desaparecendo, porque quando a mulher se reconecta com a sua força interior, com a sua voz instintiva, com a sua verdade, sem máscaras, sem maquiagem, ela entende que a coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. E o despertar da mulher selvagem é isso: é olhar para si com os olhos de quem voltou de uma longa viagem, é chorar no banho sem vergonha, é permitir rir alto de novo, é reconhecer a própria essência
e reconhecer que a própria existência ela é sagrada. E quando isso acontece, não tem mais volta, minha amiga. Esse caminho é um caminho sem volta, porque a gente se apaixona por ele, porque a gente se sente inteira, completa. É um caminho longo, claro que é, mas é um caminho extremamente gratificante, porque a gente se sente inteira. Muitas vezes o nosso corpo ele vai nos pedir para ficar quietinha, mais calma. Com certeza isso é super válido, principalmente quando a gente está conectada de uma forma natural ao nosso ciclo. Mas também temos que entender qual é a parte nossa que está nos fazendo não ir ao encontro da verdade, ao encontro do nosso despertar. A gente tem que ter consciência que muitas vezes o nosso cérebro ele vai querer que a gente fique naquele lugar confortável. E como eu disse anteriormente, essa busca, essa descoberta, ela não é um caminho fácil, ela não é completamente confortável. E o movimento tem que ser necessário. A gente tem sim que arregaçar as mangas e ir em busca daquilo que nos faz, como eu disse, nos tornar inteiras, sentirmos na nossa totalidade, porque a resposta nunca vem de fora, vem lá de dentro, lá do nosso centro, lá do nosso centro de poder, que é o nosso útero, nossos ovários, ou do nosso coração. E assim, um momento sagrado pode ser construído e criado para o nosso bem-estar. O que você sentiu quando eu estava contando essa história e falando sobre isso? Ela te atravessa? Ela te faz respirar com calma? Ou isso te incomoda de alguma forma? Sinta, sinta como isso ecoa dentro de você. E eu te convido para ser essa mulher que ousa ouvir o chamado. E se quiser, me escreve, porque a gente está junta nesse caminho de volta para casa. E eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Ative o sininho das notificações para receber o podcast que é toda quarta-feira às 17h30 e também me acompanhar lá no Instagram, @terapia do feminino. Aprenda a se cuidar, aprenda a se honrar, honrar os seus propósitos, se escute com profundidade. E mais um convite muito, muito especial para você. Nesse episódio estou lançando o primeiro círculo terapêutico online, baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, onde a gente vai aprofundar nessa conexão com quem a gente é, num despertar da mulher selvagem, num espaço muito seguro de partilha e cura, de uma transformação emocional muito real. É um grupo intimista, muito acolhedor, e eu vou mediar esse grupo com toda a simbologia e profundidade que esse livro pede. E ao final, convivências para você aperfeiçoar o seu aprendizado e isso ficar registrado na sua alma. O link do WhatsApp está aqui embaixo para você que ficou interessada e também lá no Instagram. É isso. Esse foi o 15º episódio do podcast Voz de Loba. Se ele te tocou, compartilha com uma mulher que também precisa se lembrar da sua própria força. Nos encontramos na próxima travessia. Um grande beijo.